E neste segundo bloco eu trago um assunto de muito interesse de todas as mulheres. Nós vamos falar de TPM, climatério, menopausa. Para isso, trouxe uma sumidade no assunto, doutora Dolores Pires Sneg. Muita alegria de te ter aqui no Revista Baiclô, Dolores. Que gostoso, mais uma vez estar com você. Vamos começar a falar de TPM, mulher de fases, até inspiração para a música. Como que acontece o fenômeno da TPM no corpo da mulher? Bom, TPM, a palavrinha diz, tensão pré-menstrual, né? Uma série de sintomas físicos, psíquicos, que vão acontecer no período pré-menstrual. Portanto, só acontece em mulheres que menstruam. E ela é muito intensa nos dois extremos da vida. É muito importante na adolescência e muito importante na mulher nos últimos ciclos menstruais, então um pouquinho antes da sua menopausa. E quando a TPM começa a ser realmente um problemão, tratado até como uma doença? Bom, esse conjunto de sintomas físicos, por exemplo, retenção de líquido, dor na mama, dores nas pernas, cansaço, astenia, fraqueza, os psíquicos, irritabilidade, depressão, choro fácil. Quando tudo isso interfere no dia a dia da mulher, ele é importante e precisa ser tratado, né? Algumas mulheres não conseguem trabalhar nesse período, não têm vontade de se arrumar, jovenzinhas não conseguem estudar se tem provas. Então, se está interferindo no dia a dia, ele tem que ser tratado. E quais os tratamentos mais eficazes? O tratamento vai depender principalmente do que predomina na sintomatologia. Se forem sintomas físicos, né, dor na mama, retenção de líquido, a gente vai usar um diurético. Os sintomas psíquicos são tratados com ansiolíticos, com antidepressivos, desde a linha dos fitoterápicos até drogas mais importantes. A pílula anticoncepcional é um tratamento de TPM. Sempre que você deixa o ovário sem funcionar, a mulher não ovula e, portanto, não tem os sintomas de TPM. Então, se enquadra numa paciente que precisa de anticoncepção, você pode conjugar as duas coisas. Ela pode usar anticoncepcional, está fazendo anticoncepção, evitando o bebê e se livra também do sintoma de TPM. Mas, claro que isso não é a primeira escolha. Se ela não precisa de anticoncepcional, a gente vai buscar as outras formas de tratamento para esse período. E entre as tuas pacientes, já teve algum caso de TPM gravíssimo, que resultou até em separação do casal? Os casais se separam por conta de TPM, porque o grau de irritabilidade de algumas mulheres é muito intenso. Elas não conseguirem se controlar. Então, assim, tolerância zero. Então, elas vão brigar, elas brigam com elas mesmas. E isso é um relato das pacientes. Elas brigam com a sombra, elas não se suportam, as que têm TPMs graves. E a gente tem casos que seguimos juntos com o psiquiatra. Tal a gravidade dos sintomas de agressividade que a paciente pode ter nesse período. Não são todos os casos. Na maioria das vezes, os sintomas são leves, às vezes predomina um sintoma físico, um psíquico, mas há casos graves de alteração de humor, tanto de depressão quanto de agressividade, que levam à separação de casais, sim. O importante é saber, mulher, que você pode ter TPM e tem tratamento, não é, Dolores? Tem tratamento. Ninguém precisa sofrer, ninguém precisa deixar de trabalhar, ninguém precisa deixar de ir à escola. Dá para minimizar muito a sintomatologia. Mulheres, né? Vamos falar do assunto climatério e menopausa. Vamos distinguir um do outro. Menopausa é uma data, é o nome da última menstruação da mulher, né? Depois que ela está 1 ano sem menstruar, é considerado que ela teve a sua última menstruação. Então, é apenas uma data. Climatério é o período. Ele começa aos 35, aos 40 anos, quando os hormônios começam a declinar. Quando os hormônios começam a cair, essa é a definição em latim do climatério, é a mulher descer degraus. Então, quando os hormônios começam a diminuir, ela entra nessa fase que se chama climatério e vai durar para o resto da vida. Em que faixa etária que acontece o climatério? Normalmente, a sintomatologia começa e os hormônios começam a diminuir de forma importante aos 40 anos. Mas algumas mulheres vão menstruar até os 55, essas mulheres, na maioria das vezes, vão até os 45 sem sentir absolutamente nada. Quer dizer, não é uma regra, não é idade. É um período a partir dos 40 anos, sintomas como alteração de humor, insônia, irritabilidade, as ondas de calor, tudo isso tem que ser valorizado, porque a paciente pode já estar no climatério e algumas vezes, mesmo menstruando, já requer tratamento. E muitas estão no climatério e não sabem, e vão procurar outros profissionais, né? Porque elas estão com insônia, porque elas estão depressivas, e o que a gente mais recebe é paciente já tomando um antidepressivo, já tomando um remedinho para dormir, porque às vezes são mulheres que trabalham e não pegam no sono, e no dia seguinte tem que trabalhar, sendo que, se a gente concluir e por exames mostrarem que ela já está com uma deficiência de estrogênio, a reposição de estrogênio corrige tudo isso. E existe ganho de peso no climatério? Sim, é um momento que o metabolismo começa a ficar mais lento, a queda dos hormônios favorece essa queda de metabolismo e aí começa o ganho de peso,
que nenhuma mulher gosta. E a reposição hormonal, não é? É usada para o climatério ou só após a menopausa? Então, a reposição a gente deve caracterizar esse período que ela começa a precisar. Ela pode estar menstruando todos os meses e com a insônia que eu falei, com a irritabilidade, já justifica fazer reposição hormonal. E algumas mulheres o inverso, que estão há 2, 3 anos sem menstruar e ainda não necessitam tratamento. Uma coisa importante e que as mulheres notam, às vezes, antes de parar de menstruar, é a secura vaginal, que altera bastante a vontade de ter relação, porque a vagina começa a doer, começa a arder, e é outra sintomatologia que a gente tem que valorizar. Já requer tratamento e isso volta ao normal. E como que é esse tratamento de reposição hormonal? Tem muitas mulheres que não sabem, é comprimido, como que acontece? Então, a reposição é basicamente de estrogênio, né? Para corrigir a síndrome do climatério, que é esse conjunto de sintomas físicos e psíquicos também. Os estrogênios podem ser usados na forma via oral, na forma de gel, na forma de selos, de adesivos. O benefício vai ser o mesmo, mas aí há uma diferença caso a caso. Se a paciente tiver alguma patologia, hipertensão, diabetes, dependendo da patologia que ela tenha, pode ser preferível uma via ou outra, mas o benefício vai ser igual. E existem mulheres assim contraindicadas que não podem fazer essa reposição hormonal? Existem algumas poucas contraindicações absolutas. Câncer de mama, pacientes que tiveram trombose recente ou pacientes com problemas hepáticos, mas são muito poucas. E que caminho seguir essas mulheres, né? Então, aí a gente entra, essas mulheres com contraindicações, nós vamos entrar na linha dos fitoterápicos, temos medicações para equilibrar os sintomas do climatério sem ser o estrogênio, né? E a osteoporose, que todas falam, não é? A osteoporose, ela, assim que a mulher tem a perda dos estrogênios, ela começa a ter perda de massa óssea, ano a ano, né? Algumas mulheres vão perder muita massa óssea, outras vão perder menos, mas todas vão perder, principalmente nos 3 primeiros anos de menopausa, de 3 a 5 anos. Então, se você for escolher um período que a mulher precise de cuidado e que deva fazer reposição, são os primeiros anos. Tanto porque a sintomatologia é mais intensa, quanto a perda de massa óssea. Se a gente, nesse momento, caracteriza uma mulher que é de risco para osteoporose, porque ela é miudinha, porque a mãe teve osteoporose, teve fratura, a gente faz o primeiro exame de densitometria óssea, já vê que ela não tem uma massa óssea boa, essa mulher requer atenção importante, porque se a gente não proteger os primeiros anos, ela seguramente vai ter osteoporose lá na frente. E me diz uma coisa, eu tenho escutado falar que muitas mulheres têm tido menopausa precoce, com 35, 36 anos. Isso é um fenômeno que acontece agora, né, na mulher contemporânea, ou já acontecia antigamente? A menopausa precoce, ela é doença, ela não é uma menopausa natural. Então, se uma mulher para de menstruar aos 35 anos, deixa de ter estrogênio aos 35 anos, ela é uma séria candidata à osteoporose já aos 50. A doença cardiovascular, a incidência de infarto, de AVC é muito maior. E no caso de uma mulher de 40, que teve a menopausa precoce, não vai poder mais ter filhos ou ainda tem jeito? Não, se estabelecido dosagens hormonais de um ovário que não funciona mais, ela não engravida. Ela engravida porque ela tem útero, mas emprestando o útero para um ovinho de aluguel. Ela não produz mais óvulos, então se chama ovodoação. Ela engravida com óvulos doados de outra paciente. Fertilização, vamos dizer assim. Fertilização e com óvulo de outra mulher, não com óvulo próprio. Doutora Dolores, mas além da reposição hormonal, que outras medidas a mulher pode tomar? É um momento de se cuidar, né? O metabolismo está lento, a gente já falou, ela vai ter uma tendência a ganho de peso. Então, a osteoporose é um momento de fazer atividade física. Isso vai diminuir a incidência de osteoporose, vai minimizar o ganho de peso. Então, ela precisa de boa alimentação. Se fuma, deixar de fumar, porque as patologias vão começar a incidir nesse período. Então, dieta, exercício. Se não fez até agora, é a hora de começar. Dolores, queria te agradecer imensamente a presença e logo, logo ela vai voltar aqui para falar mais dos assuntos de interesse das mulheres. Eu que agradeço, Clô. E aqui fica meu agradecimento super especial ao Lounge Tremendão por ter cedido espaço para as nossas gravações de hoje. No próximo bloco, Camisa 11.